Bom dia a todos. Uma notícia, uma palavra ao coração de todos que buscam, que confiam e que querem ter Deus como seu único Salvador. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus, com a sua infinita sabedoria, fez todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor. E antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, que adoravam a Deus, antes da lei, ainda não existia a lei, eles adoravam nos montes, na sua própria casa, com a família, e aí por diante. Então não tinha templo antes da lei. Quando Salomão se tornou rei, Salomão construiu um templo, não para dizer que Deus habita ali naquele lugar. Não é isso. Salomão fez o templo para quê? Simplesmente para ali fazer o sacrifício. A gente pode confirmar isso em 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27. A gente vai ler, a gente já, na oração de Salomão, após ele construir o templo, o que Salomão diz. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Salomão tinha consciência de que o templo que ele construiu não era ali que Deus habitava. E ele confirmou aqui, ali era apenas um lugar de sacrifício, era apenas um lugar para fazer os rituais em honra a Deus. A gente podemos conferir isso também quando ele mandou um recado para Irão, rei de Tiro. Está lá em Reis, está lá em 2 Crônica 2:6. 2 Crônica 2:6, ele diz assim, mas quem é capaz de construir? Ele diz, quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Dá para entender aí para que Salomão construiu o templo a pedido do pai, Davi? Não era para ali o povo dizer que ali Deus estava. Não era ali. Então, era para queimar incenso, era para sacrifícios, fazer o sacrifício diário, que a lei mandava, os rituais, matar animais, queimar os animais para o sacrifício, para os pecados e tudo mais. Mas tudo isso, no Antigo Testamento, apontava para Jesus Cristo. O templo, depois, Deus entendia que aquele templo, mesmo que a construção daquele templo, não era nada mais, nada menos, indicando para Cristo, que Cristo substituiria este templo que Salomão construiu. E o templo real, ele é espiritual. Ele é Jesus Cristo. Então, não tem nada a ver
com o que o povo tenta dizer hoje, construindo templos e assim desfazendo daquilo que Deus já fez. Era a lei, hoje não é mais a lei, é a graça. Então, debaixo da lei tinha todos os rituais a ser cumpridos, queimar sacrifício, queimar animais e tudo mais para poder, para os pecados, para honrar a Deus, agradecer a Deus. Então, quando Cristo veio, ele mudou tudo isso. E essas coisas, física, literal, passou para o mundo real, espiritual. Então, o templo deixaria de ser a religião, ou aquele sistema deixaria de ser, sistema templário, deixaria de ser a religião onde o povo olharia para Deus. Mas hoje é através de Cristo, que aquele templo ali, que era um lugar de queimar sacrifício para Deus, se tornou uma religião, uma idolatria. Eles adoravam aquele templo. Até foi por isso que Cristo morreu, porque ele argumentou, a gente vai conferir aqui, sobre que destruía o templo, que era o próprio corpo dele, e em 3 dias reconstruiu. Eles não entenderam e achavam que estava falando do sistema religioso, do sistema templário, ou do próprio templo. Então, eles não quiseram, ou seja, não aceitaram Jesus como o templo e queria continuar com a sua religião, o judaísmo, né? Vamos conferir também em Atos 7:48. Vamos lá, Atos 7:48. Vamos ver o que o mestre nos diz. O próprio Paulo falou para aquele sacerdote numa discussão, numa conversa. Ele diz assim, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, por homens, como diz o profeta. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Que Deus realmente, confirmando aquilo que o próprio Salomão diz. Salomão falou, Deus não habita nesse templo que eu construí. E o próprio Paulo aqui, no Novo Testamento, dizendo que realmente Deus não habita nesses templos, nesse sistema feito por mãos humanas, por mãos de homens. A gente pode conferir também em Atos 17:24. Atos 17:24, que diz assim, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que Paulo diz? O Criador do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, Deus habita onde, gente? Onde que Deus está? Deus, ele é onipresente. Ele está onde você estiver com ele. Se você estiver com ele no seu quarto, no seu banheiro, aonde você estiver, debaixo de uma árvore, no mar, como na praia, como Paulo fazia muito nas suas viagens, chegava na praia ali, reunia todo mundo, adorava ao Deus, ao Criador do universo, adorava Jesus Cristo. E ali, Deus ouvia as orações destes homens. Então, se você pode ver, Cristo tinha uma multidão que seguia ele, e na Bíblia não relata que ele construiu um templo para que essa multidão adorasse Deus ali dentro. Cristo não construiu um templo. Pedro, o seguidor mais perto, digamos assim, ele não construiu o templo. Pedro, de uma só vez, foi 3.000, depois 5.000 homens, mulheres, pessoas que se converteram ao Evangelho.
Não há relato que ele construiu um templo para agregar, para colocar essas pessoas ali dentro. Pedro recebia muitos homens ali, piedosos, que tinham 2, 3 ou 4 propriedades, tinha bastante, ia lá e vendia, trazia o dinheiro para Pedro. O que Pedro fazia? Tinha um relatório ali, uma lista de pessoas recém-convertidas que não tinha casa, não tinha habitação, não tinha... E o que Pedro fazia? Ia lá, pegava aquele dinheiro e comprava casa para quem ainda não tinha, para que todos aqueles que congregavam na igreja de Cristo, que é a reunião dos crentes em Cristo, não tivesse nem mais rico nem mais pobre, todos fossem juntos, unânimes, iguais. Então, essa ideologia de que o homem tem que construir, tem que ter um prédio, tem que ter para poder agregar, para poder colocar as pessoas ali para adorar a Deus, isso é engano satânico, isso não provém de Deus. Paulo não construiu nenhum templo. Há um engano muito grande, porque o povo chama templo de igreja. Igreja é igreja, uma coisa é uma coisa. Templo é templo. Templo é templo, igreja é igreja. A igreja é a reunião dos que creem em Jesus Cristo, reunido em um lugar que for. E templo é uma construção e o povo chama aquilo ali de igreja. E não tem nada a ver com igreja. Templo é templo, igreja é igreja. E a igreja é o próprio Cristo. O templo é o próprio Cristo. E tem mais. Nós também somos a igreja de Cristo. Nós que cremos em Jesus Cristo. Então não tem nada a ver essas coisas que esse povo estão fazendo hoje em dia aí e chamando de igreja. Constrói, arranca o dinheiro do povo. E como é que pode? Se esse sistema fosse de Deus, eles faziam igual Pedro, para que ninguém ficasse mais rico nem mais pobre. Então, os líderes é que ficam ricos. É os fundadores dos templos, os construtores, os que são líderes, é que ficam ricos, enquanto muitos e muitos que frequentam e que sustentam esse sistema são pobres, não tem nem onde morar, muitas vezes nem o que comer. Como que um sistema desse é divino? Como que um sistema desse é de Deus? Não tem nada a ver. O amor de Deus, o amor de Deus deveria estar nesse povo, se fosse de Deus esse sistema, igual estava em Pedro. Né? É ajudar um ao outro, não arrancar, porque aquele coitado, aquele pouco que aquele coitado tem. Não é assim, gente. Não vá atrás desse sistema. Adore a Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, no seu carro. Adore a Deus. Reúne, se tiver 2, 3, 4 amigos ou mais pessoas que queiram reunir. Reúne. Mas não fique atrás desse sistema fraudulento que na Bíblia chama de a grande prostituta e as pequenas e as merentrizes, que são a filha da grande prostituta. Então, isso é engano. A grande prostituta é a Igreja Católica, que leva as pessoas a se prostituírem espiritualmente contra Deus. Então, esses sistemas que se chamam igrejas evangélicas aí, são merentrizes, filhas da grande prostituta, que levam as pessoas a confiar naquele sistema, que ali, indo ali, frequentando ali, terá paz, frequentando ali, será salvo. Imagina se para ser salvo tem que fazer parte de um sistema templário. Isso não existe, tem que fazer parte de Cristo, depositar sua fé unicamente em Jesus Cristo. Unicamente em Cristo. Né? Vamos ver que Cristo é o próprio templo. A gente vai ler uns textos aqui. Vamos lá em João 2,19. João 2,19. Onde Deus, o próprio Cristo, numa conversa, o resultado. Né? Vamos ler a partir do 18, né? João 2,18, o seguinte. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para
fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu. Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Entendeu? Jesus disse que fazer o quê? O povo judeu, o sacerdote, iriam destruir aquele templo físico, né, de Jesus, que era o próprio Cristo. E dali para frente, né, ele reconstruiria aquele templo, mas de uma forma espiritual. Então não existiria mais o templo, e ali também é uma simbologia, né, de que o próprio Cristo destruiria o templo de Salomão, tanto que ele falou para Pedro, numa conversa com os apóstolos ali, ele disse que destruiria, Pedro falou para ele: olha, Senhor, estrutura bonita, que templo, né? Que Herodes tinha reconstruído o templo de Salomão e tal. Então ele falou: Pedro, aqui não ficará, ele falou ali para os apóstolos, para os discípulos ali, aqui não ficará pedra sobre pedra, será tudo derrubado. Então, e realmente isso aconteceu, foi abalado lá, se você for buscar bem, pelos tremores de terra, e depois, principalmente quando o povo de Roma foi lá e pôs fogo em tudo, destruiu o templo, cumprindo assim a profecia de Cristo, e dali para frente, logo um tempo depois, construíram ali uma mesquita muçulmana que está ali até hoje. Se fosse para adorar a Deus num templo, né, não precisava Jesus dizer que teria um novo templo, um novo sistema. Deixava o templo lá, Deus não iria permitir que ele fosse destruído. Moral da história, o templo de Salomão, na época da lei, era a sombra, era figurativo, era uma coisa que apontava para o templo real, espiritual, que é Cristo Jesus. Que todos entendam essa palavra e que essa palavra possa ajudar aos ouvintes, aos que assistirem esse vídeo. Eu sei, é duro eu dizer isso, porque na verdade é duro para as pessoas ouvirem isso, porque está acostumado desde criança a ouvir a igreja, mas nunca pararam para ler a Bíblia, nunca pararam, e muitos dos que leem não têm a revelação divina para realmente ter essa clareza do que significa o reino de Cristo, de o que significa ser o templo, o sistema templário. Então há necessidade, por isso que o mestre falou: olha, se ele falar que o Cristo está aqui, ali ou acolá, ali, não vá. Por quê? Porque ele não está dentro desse sistema. Cristo está aqui, está no seu coração, está no nosso coração. E quando a gente reúne como igreja de Cristo, ali ele se faz presente. Pode ter dois ou mais em nome de Jesus, mesmo você sozinho. Mas o que ele quer dizer é que não há necessidade de você reunir um sistema templário, é aonde você estiver, em nome de Jesus, 2 ou mais em nome de Jesus, não em nome de sistema, em nome de templos, seja ele qual for o nome, né, que o povo põe, não é ali que Jesus está. Ele está em nossos corações. Amém? Espero que o Espírito de Deus, assim como ele abriu, tirou o véu que estava sobre mim, abriu
a minha mente, o entendimento, para entender, para ter entendimento sobre Deus, né? Que esse Espírito de Cristo Todo-Poderoso possa abrir a mente de cada um que assistirem esse vídeo. Amém? Glória a Deus. Criador do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não vá lá buscar. Lá ele não está. Ele está em seu coração. Ali esses sistemas são fraudulentos para poder distorcer a sua fé, para poder sujar, manchar aquela fé limpa que Deus pôs no seu coração. Então, quando você deposita sua fé naquele sistema, dizendo que aquele sistema é santo, aquele sistema é certo, você está desfazendo do sistema espiritual de Cristo. O templo é Jesus Cristo. Ajoelhe diante dele aonde você estiver. O sacerdote que cuidava do templo físico anteriormente era físico. O sacerdote que cuida do templo hoje, ele é espírito. E ele é Jesus Cristo. Honra e glória ao Cristo, ao Deus Criador do universo. Amém?